Adam, o tronco no Tâmisa. Em 21 de setembro de 2001, o tronco de um jovem negro foi encontrado no rio Tâmisa, em Londres, Inglaterra, sem cabeça e sem membros. A criança, estimada entre 4 e 7 anos de idade, foi apelidada de Adam pela polícia. A autópsia de Adam revelou uma pista perturbadora sobre seu passado, quando foi descoberto que partículas de matéria vegetal moída, grãos parecidos com areia e pelotas de argila e pequenos traços de ouro foram encontrados no estômago do menino. Descobriu-se mais tarde que a matéria vegetal eram sementes, uma das quais era um sedativo que poderia causar alucinações, enquanto a outra era de uma planta tóxica que causava paralisia. Isso levou as autoridades a especular que Adam pode ter estado vivo, mas paralisado no momento de seu assassinato. Outros resultados mostraram que a garganta de Adam havia sido cortada para drenar o corpo de sangue, e seus membros e cabeça haviam sido removidos com uma precisão perturbadora, provavelmente por alguém que já havia realizado esse tipo de corte antes. O menino estava no Reino Unido por poucos dias antes de ser assassinado. Como as plantas que foram usadas em Adam eram da África Ocidental, a polícia teorizou que ele havia sido traficado da África para o Reino Unido via a Alemanha, uma rota comum usada por contrabandistas e uma teoria que se tornou mais concreta quando foi descoberto que os calções laranja que a criança usava haviam sido vendidos exclusivamente nas lojas Woolworths da Alemanha. As autoridades especularam que Adam talvez tenha sido vítima de um assassinato múltiplo, uma prática em que a mutilação e o assassinato ocorrem para que partes do corpo possam ser usadas em medicamentos e poções para a bruxaria. Contudo, encontrar uma pista foi difícil, pois Adam não pôde ser identificado em bancos de dados britânicos ou europeus. Parecia que ele, ou não, havia sido relatado como desaparecido ou, de forma mais arrepiante, talvez ele nem mesmo deveria existir e foi simplesmente usado para um ritual. Assim, ele não tinha nenhum tipo de registro de nascimento ou alguém que se importasse com ele. Em 2002, oficiais voaram para Joanesburgo, na África, para tentar identificar Adam, apelando ao público por informações antes de voar para a Nigéria para tentar encontrar seus pais. No entanto, essas tentativas se mostraram infrutíferas e as autoridades retornaram ao Reino Unido de mãos vazias. Uma suspeita, no caso, era uma mulher nigeriana, chamada Joyce Ozagit, que foi presa pela polícia em Glasgow. Roupas semelhantes aos shorts que Adam estava vestindo foram encontradas no apartamento em que ela residia, e descobriu-se que Joyce havia voado para o Reino Unido via Alemanha, usando um passaporte falso. Ela até falou com as autoridades sobre sacrifício humano. Joyce não era parente de sangue de Adam, e ela forneceu um álibi que mostrava que ela estava na Alemanha quando o assassinato ocorreu. Mas ainda assim, a polícia manteve Joyce em mente como uma pessoa de interesse. Em 2011, 10 anos após a descoberta de Adam, Joyce foi abordada novamente e afirmou ter cuidado de Adam como um favor a um amigo na Alemanha. Ela afirmou que o verdadeiro nome dele era Ikponwosa e que ela o entregou a um homem chamado Bauer, que mais tarde lhe disse que Ikponwosa estava morto. Joyce negou qualquer envolvimento no assassinato e contou como ela não conhece o grupo de pessoas que matou Adam, mas que eles o usaram para um ritual na água. Joyce mostrou aos repórteres uma suposta foto de Adam, mas descobriu-se que a imagem era do filho de uma amiga, que está muito vivo, e ela admitiu mais tarde que ocorreu um mal-entendido. 2 anos depois, Joyce corrigiu suas declarações anteriores ao contar à British Broadcasting Corporation News que o nome de Adam era, na verdade, Patrick Eruber, e ele nasceu na Nigéria. Ela cuidou de Patrick na Alemanha. Joyce revelou que Bauer, para quem ela entregou Patrick, na verdade se chamava Kingsley Ojo, um falso solicitante de asilo que chegou a Londres em 1997.
Ele também é um contrabandista de pessoas condenado e foi deportado de volta para a Nigéria após ser preso no Reino Unido. Kingsley foi investigado em 2002 e foi encontrado em seu apartamento uma mistura em uma bolsa que se assemelhava àquela que foi encontrada no estômago de Adam. Ele alegou que a bolsa não pertencia a ele, nem várias outras peças de evidências com tema ritualístico, incluindo um vídeo que mostrava um ator cortando a cabeça de outro homem, que estava rotulado como ritual. Embora tenha sido acusado em 2004 por tráfico humano e enviado para a prisão por 4 anos e meio, nenhuma ligação sólida foi feita entre Kingsley e a morte de Adam. A maioria das teorias sobre a morte de Adam gira em torno dele ter sido assassinado em um sacrifício ritual por um grupo religioso. Alguns até pensaram que talvez Adam tenha sido criado especificamente para o assassinato. Por isso ele nunca foi listado como desaparecido e ninguém veio a público para reivindicá-lo. Detetives online se perguntam se talvez os pais de Adam foram os que o assassinaram, o que novamente explicaria o silêncio distinto em torno de sua identidade. Talvez, se ele foi assassinado em algum tipo de cerimônia religiosa, eles sentiram que era seu dever realizar o assassinato. Kingsley Ojo ainda é considerado suspeito por muitos, e a polícia também não parece tê-lo descartado. Relatos indicam que ele liderava uma grande rede de contrabandistas e teria contrabandeado inúmeras crianças e adultos para trabalharem como escravos e se prostituírem. Adam foi sepultado em um túmulo anônimo em um cemitério londrino em dezembro de 2006. Seu funeral foi frequentado por um pequeno grupo de policiais e outras pessoas envolvidas no caso. Embora pareça que a polícia finalmente tem um possível nome para atribuir a Adam, 18 anos após a morte do pequeno garoto, as autoridades ainda não conseguiram resolver o caso de quem o assassinou. Johann Cugliano, nascido em 5 de janeiro de 1950, estudioso internacionalmente renomado da história da religião, Johann Cugliano tinha o mundo a seus pés até que alguém tirou sua vida em 1991. Por volta da 1 da tarde. Em 21 de maio de 1991, o corpo do professor de 41 anos foi encontrado no banheiro masculino do 3º andar do Swift Hall da Universidade de Chicago. O assassinato foi tão bem executado que um estudante que entrou no banheiro momentos depois nem sequer viu uma gota de sangue, mas ele viu o braço do professor por baixo da cabine e pediu ajuda. Johann havia sido assassinado em estilo de execução, um único tiro de bala de cima para baixo através da cabeça. Os investigadores teorizaram que o assassino se escondeu na cabine ao lado dele, empoleirando-se na tampa do vaso sanitário antes de puxar o gatilho. A arma do crime, uma pistola calibre 25, nunca foi recuperada. Na época do assassinato, tiroteios em campos eram mais raros do que são hoje, e a maioria era realizada por funcionários e estudantes insatisfeitos. Mas Johann foi descrito como um homem bem conhecido, bem-quisto, carismático e engraçado, e as autoridades não conseguiram encontrar nenhum motivo para que algum aluno ou colega quisesse matá-lo. Johann também estava noivo para se casar, sem rivais ou ex-namorados para dar a alguém um motivo para prejudicá-lo. O roubo também foi descartado como motivo, pois nada havia sido levado do corpo. A princípio, a polícia se perguntou se a morte de Johann estava ligada ao seu interesse acadêmico em magia e ocultismo, pois ele estudava bruxaria e transmigração da alma, entre outras coisas. Ele também era um praticante que realizava leituras de cartas de tarô e tinha o hábito de fazer previsões que se mostravam assustadoramente precisas. Especulou-se que talvez Johann tivesse entrado em contato e feito alguns inimigos perigosos. Em uma palestra que ele deu na França sobre a magia do Renascimento,
3 bruxas autodenominadas se opuseram a ele, citando interferindo em seu reino. Tanto Johann quanto seu co-palestrante adoeceram depois, e vários dos alunos presentes na época também adoeceram. Após descobrir essa informação, o Federal Bureau of Investigation investigou se um grupo oculto poderia ser responsável pelo assassinato a sangue frio. Logo, essa teoria deu lugar à que dizia que os laços políticos de Johann eram os culpados por sua morte. Um cidadão romeno, o professor havia publicado vários artigos atacando o antigo governo comunista do país, bem como seu regime pós-comunista. Ele era abertamente crítico tanto da esfera política da extrema-esquerda quanto da extrema-direita. Esta é a teoria mais popular, com muitos especulando que o ataque foi realizado por agentes de inteligência com antigos laços comunistas. Alguns relatórios afirmam que Yuan havia recebido telefonemas ameaçadores dias antes de sua morte e que seu apartamento também havia sido invadido. No entanto, a área em que o professor residia era conhecida por ter uma alta taxa de criminalidade. Então isso possivelmente pode não estar relacionado. A única pedra no caminho dessa teoria é que muitos se perguntam por que Johann parece ser a única pessoa visada entre as muitas que criticam a política na Romênia, tanto passada quanto presente. Embora a polícia não tenha descartado essa teoria, parece que eles realmente não acreditam nela. Um usuário do Reddit afirma ter informações de que a morte de Johann está relacionada a drogas. Mas não há evidências concretas para apoiar essa afirmação e a morte do professor Johann Cugliano permanece sem solução. A Jane Doe decapitada de Norfolk. Em 27 de agosto de 1974, um motorista de trator tropeçou no corpo de uma mulher na grama alta, ao lado de uma trilha que levava à fazenda Break Hill, na vila de Cockley Clay, Inglaterra. Os restos decompostos eram uma visão arrepiante, piorada pelo fato de que essa Jane Doe estava decapitada. As mãos e pernas de Jane estavam amarradas ao seu corpo e é provável que ela tenha morrido na primeira ou segunda semana de agosto de 1974. Estimava-se que ela tinha entre 23 e 35 anos e era de constituição pequena. Teorizava-se que sua altura total não passava de 1,58 m. Uma das pistas mais notáveis no caso era que Jane Doe usava uma camisola rosa vendida na Marks & Spencer's em 1969. Outra peça peculiar do quebra-cabeça, no caso, foi a folha de plástico enrolada ao redor do corpo de Jane. Estava em relevo com o logotipo da National Cash Register, uma empresa conhecida hoje como NCR Corporation, que fabrica máquinas de autoatendimento e caixas registradoras. Um pedaço de corda encontrado junto ao corpo também forneceu aos investigadores algumas informações importantes para trabalhar. Quando foi descoberto, era feito com 4 cordões, algo raro, pois a corda é comumente feita com 3 ou 5 cordões. Descobriu-se que a corda era usada para maquinário arquitetônico e o fabricante foi rastreado até Dundee, mas a pista se esgotou quando se descobriu que a empresa que criou a corda havia fechado. Embora a polícia tenha feito grandes esforços para tentar identificar Jane Doe e descobrir o que aconteceu com ela, a pista rapidamente esfriou. Em 2008, o corpo de Jane foi exumado e os investigadores adquiriram novas informações sobre ela a partir das novas técnicas forenses disponíveis. A análise isotópica mostrou que ela era da Europa Central. A janela foi reduzida a 4 países: Dinamarca, Alemanha, Áustria ou Itália. As autoridades também descobriram que Jane provavelmente deu à luz uma vez e consumiu água escocesa por grande parte de sua vida. O Crime Watch, da British Broadcasting Corporation, exibiu um episódio apresentando o caso, também em 2008, mas poucas dicas vieram dessa exposição.
Em 2016, estudantes da Universidade Abertai de Dundee tentaram obter informações que poderiam ajudar o caso através de arquivos de jornais antigos e relatórios de pessoas desaparecidas. E enquanto a polícia confirmou que essas tentativas lançaram luz sobre novas pistas, eles não elaboraram sobre qual era a nova informação, e nada mais parece ter acontecido no caso desde então. A teoria mais popular no caso da Norfolk Headless Doe é que ela era uma trabalhadora do sexo chamada a Duquesa. Essa dica veio como resultado do episódio de Crime Watch de 2008, onde um ex-policial apontou os investigadores na direção da acompanhante. Acreditava-se que a Duquesa trabalhava na área de Great Yarmouth em meados dos anos 70 e sua idade estava entre o final dos 20 e o início dos 30 anos, o que se encaixaria na idade estimada de Jane Doe. Além disso, alega-se que a Duquesa é da Dinamarca, e a maioria de seus clientes regulares eram caminhoneiros que viajavam pelo país e frequentemente a levavam onde ela precisava ir. Curiosamente, a Duquesa passou um tempo sob custódia policial, mas os registros dessa época foram destruídos. E assim, nenhum nome real pode ser dado à acompanhante ou a Jane Doe, se eles são de fato a mesma pessoa. Há muito pouca informação disponível sobre o que realmente aconteceu com a Duquesa. Especula-se que ela enfrentava problemas levando a um estilo de vida instável. É possível que um de seus clientes a tenha assassinado. Poderia até ter sido um motorista transportando a maquinaria da NCR. Talvez sua cabeça tenha sido levada para abafar a identificação, já que a Duquesa era bem conhecida. E talvez até tenha sido vista com seu assassino antes de sua morte. Mais de 4 décadas se passaram desde a descoberta da Norfolk Headless Doe, e ainda assim sua verdadeira identidade parece tão evasiva quanto sempre. Mesmo que Jane Doe seja a Duquesa, parece que seu verdadeiro nome nunca será recuperado. E aí estão os fatos. Deixe suas teorias e especulações nos comentários abaixo. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.